Pode sentar, queridos. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós não vamos ter projeção. Tem sido para mim o entendimento de que, às vezes, nossa mente fica preguiçosa quando ficamos olhando para a tela. Por isso, a sugestão é que você anote. Pode anotar no teu celular mesmo, digitando, não com caneta, né? É melhor dar essa ideia. E você pode utilizar também o seu papel, o seu bloco. Estamos incentivando você a trazer, né, o seu bloco de... Está dando uma microfonia aqui, queridos? Alguém do som, por favor, tira essa microfonia. Quando a gente vai chegando numa idade e a gente começa a ficar com os ouvidos, né? A Bíblia diz, vai ficando mais... né, os dentes vão caindo, a Bíblia diz lá, né? Por isso que os implantes são uma bênção, né? E os ouvidos também. Então, tirasse aqui esse retorno que está complicado aqui. Bom, queridos, queria que você abrisse a sua Bíblia e anotasse algo, que o Espírito Santo falasse no seu coração e depois você escrevesse ali, mas não só anotar. Eu gostaria que você também colocasse aí na sua agenda. Nós temos todas as células da igreja, está faltando uma célula ali, desculpa, perdão, Ravena e Adílio, que nós acabamos não colocando, mas semana que vem vai estar ali. Se você não faz parte de uma célula, passa ali, dá uma olhada, porque nas células nós vamos trabalhar esse tema. Desde jovens, né, adultos, nós estamos conversando sobre o mesmo tema, porque nós temos que ter unidade no corpo de Cristo. O pessoal não veio no culto. A Bíblia é a mesma, então ele pode aprender lá sem problema nenhum. Então, queridos, incentivando você a trazer alguma contribuição lá no seu grupo, né? As células é exatamente para você crescer junto, compartilhando. Então, algo que Deus falou no seu coração, você vai poder compartilhar lá na célula. Esse é o primeiro desejo no meu coração, que você participe, né? Anotando e refletindo sobre aquilo que vai ser colocado aqui. Pois eu queria que você, então, abrisse a sua Bíblia, ou o seu celular, em Atos 4, finalzinho de Atos 4, até Atos 5, de 1 a 11, onde nós vamos pensar a respeito do que é ser igreja de coração. Né? Às vezes a gente usa essa expressão, né? Puxa, não, mas tem que ser de coração. Né? Você tem que dar, mas tem que dar de coração. Você vai doar-se, mas doa de coração. E aqui, essa expressão, ela está intrínseca porque mostra claramente que a igreja de Cristo estava ali de coração, de alma. Havia, então, essa unidade, um desejo natural, mas também sobrenatural, de fazer parte de algo que Deus estava movendo naquelas pessoas. Veja que ser igreja, no primeiro capítulo, era estar reunido em torno do Cristo ressuscitado. Ser igreja, no capítulo 2, era ser cheia do Espírito Santo para proclamar as maravilhas de Jesus. Mas ser igreja, no capítulo 4 e capítulo 5, é ser uma igreja de uma entrega total, de um mergulho total, de uma motivação única de agradar a Deus e de abençoar as pessoas. E começa exatamente no versículo 32, na parte A, fazendo essa observação, que ser igreja é ter um só coração. Então, passa por essa ideia do coração. E quando a gente pensa em coração, lá está escrito, da multidão dos que creram, era uma a mente e o coração. Nós, os ocidentais, temos a ideia que o coração é o coração. Não, você fala assim, ai, que dor no coração. Não é que você está tendo uma síncope, nem um ataque cardíaco, mas é que você está sentindo puxa, isso doeu. Quando você recebe uma notícia, nós agora estamos constrangidos e contritos com tudo que estamos vendo e ouvindo a respeito do Rio Grande do Sul, o nosso coração está triste. E a gente procura esse coração e a gente para aqui. Mas o judeu e a tradição judaica, o coração era mais embaixo. Na verdade, toda vez que se falava em algum sentimento, alguma dor, alguma compaixão, alguma misericórdia, na verdade estava se falando das entranhas. Estava falando dos intestinos. Aquilo que você sente. Né? E isso mostra uma intensidade,
algo tão profundo, mais do que a ideia do coração nosso ocidental. Então, é essa ideia de um sentimento profundo, uma dor nas entranhas. Essa é a expressão que está falando aqui, de mostrar que havia, então, um amor uns pelos outros que chegava, doía as entranhas. Bom, os cientistas já descobriram que o cérebro, o intestino é o segundo cérebro, né? E a gente pode chegar que o intestino pode ser o segundo coração. Sentimentos. E é bem isso mesmo. Sabe quando você fala assim, aquela coisa que dá um frio na barriga? Principalmente quando você recebe o salário e tem que pagar, dá um frio na barriga, porque vai logo, vai tão rápido. Mas a ideia é aqui que você pense que ser igreja também tem a ver com esse sentimento uns pelos outros, que vai surgindo na medida que a gente vai se relacionando e que nós estamos unidos em torno do mesmo Jesus ressurreto e estamos unidos porque um Espírito, apenas um só Espírito nos une. E o Espírito que nos une, ele é santo. Portanto, as motivações desse Espírito que é santo são as mais poderosas e melhores possíveis. E por isso, nós temos um só pensamento, um só entendimento. Não que alguém nos disse que tenhamos que ter, mas tenhamos um sentimento que é motivado por causa desse Cristo que estamos reunidos em torno dele e por causa do Espírito que habita em nós e que o Espírito me dá unidade com você, porque ele corrige as minhas agendas para as suas agendas e as suas agendas para as minhas. Ele corrige as minhas motivações, ele corrige as suas motivações e a gente começa a pensar, não é que a gente pensa igual, mas é que algo nos une no pensar. Segunda coisa importante de ser igreja é que essa igreja tem, então, um coração voltado para os outros. Então, eu já digo para você que, já que nós somos um corpo de Cristo, ok? Igreja é corpo de Cristo? Bem, é isso mesmo? Então, todo corpo tem que ter um coração, não tem? Tem igreja que não tem coração, não tem sensibilidade, não bate. Então, a primeira coisa que você precisa dizer comigo é que, sim, nós queremos ter coração. E ter coração quer dizer o seguinte, ter coração é coração para bater, para fazer a função dele, e tem hora que vai doer ter coração. Mas tem hora que vai ser muito alegre ter coração. Você está disposto a sorrir e a chorar? Isso é ser igreja. Se você vive no corpo esperando só sorrir com o corpo, você tem um coração seletivo. Você só quer as alegrias. Corpo chora e ri. Vai doer. Você vai sentir compaixão. Você vai chorar com os que choram. Então, a insensibilidade mostra que você é um corpo sem coração. O livro de Eli, o filme Livro de Eli, tem um momento onde o protagonista, o Denzel Washington, ele chega diante de uma cena e ele tem o propósito dele, né? Ele está focado no propósito dele e, de repente, ele vê um casal sendo atacados por uns gente do mal, né? E aí ele olha para aquela cena e diz, não te importa com isso, você não tem nada a ver com isso. E ele vai saindo. E ele volta. Então ele percebe que ele tem algo a fazer e que precisa ser feito. Que ele está ligado àquelas pessoas não por causa de qualquer vínculo, mas por causa de uma humanidade que faz com que você olhe para o outro e sinta a dor do outro e seja empático, mesmo que você não tenha nada a ver com a cena. A igreja de Cristo não é uma igreja que alguém olha de fora e vê pessoas que não tenham nenhum vínculo. Nós temos um vínculo uns com os outros, feito pelo sangue do Cordeiro.
Naquele momento, eu me tornei seu irmão em Cristo. E você se tornou meu irmão em Cristo. E essa é a analogia mais perfeita. Olha para aqueles que têm família. Grande, pequena, média ou micro. Se você tem só um irmão, você já tem momentos que o teu coração bateu com muito carinho por ele. E tem horas que o teu coração queria não bater em você, mas bater nele. E naquele momento ele deixou de ser seu irmão. Deixou de ser sua irmã. Aquele irmão que se perdeu, aquela irmã que se perdeu, qual é o sentimento do seu coração? Se for um sentimento que a vida é dele, azar o dele, você não tem coração. Urgentemente, o seu corpo precisa de um coração. Então, aceite a verdade. A insensibilidade é pior que o ódio. O contrário da falta do amor não é o ódio. É a insensibilidade. E essa igreja estava aprendendo a não viver isso. Ela estava aprendendo a viver, ter essa sensibilidade. Então, o coração deles estava voltado para os outros. E olha só que coisa interessante. Algumas características desse coração. Versículo 32b diz, ninguém considerava unicamente coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Era um coração comunitário. E aqui tem uma coisa muito interessante. Quando a lei me obriga a dividir com o outro, é comunismo. Essa é a definição de comunismo. Eu não queria ser comunitário, eu não queria que as minhas coisas fossem para ele. Mas a lei diz, eu tenho que obedecer, então eu sou comunista. A Bíblia não prega o comunismo. A Bíblia prega que quando o coração é motivado pelo Espírito Santo, é comunidade. Então eu tenho, mas eu sei que se você precisa, eu não preciso de tanto, eu posso te abençoar. E aí vem uns caras tentando se apropriar, dizer que Jesus era comunista, socialista, Jesus era Jesus, o Rei da Glória, perfeito. Esses caras, tanto do capitalismo quanto do comunismo, são seres caídos, pecadores, que querem arrogar para si, que estão resolvendo o problema da humanidade. Que arrogância! O problema da humanidade está no Rei dos Reis, que já ensinou há muito tempo que o que é meu, Deus me deu, Ele me agraciou, louvado seja o nome do Senhor, mas quando eu olho para você e o que eu tenho é mais do que eu preciso, e você precisa, já não é mais meu, é do Senhor, para usar para você. Isso é comunidade, isso é comunitário. E o Marx achou que tinha uma ideia maravilhosa, a ideia maravilhosa é de Jesus. Gente, nada faltava, porque o Espírito era comunitário. O Espírito Santo, num corpo sadio, movimenta o corpo em direção ao outro. Esse coração é missionário, porque ele era em torno do Cristo vivo. Versículo 33, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. E aqui a gente percebe então que não deixaram de dizer que Jesus ressuscitou. E porque Jesus ressuscitou, o Espírito veio. E porque o Espírito veio, o Espírito os move em direção a dizer para as pessoas, ei, não é um conto de fadas, Jesus está vivo e está vivo entre nós. E o sinal disso é que nós nos importamos uns com os outros. Esse coração não é só missionário, comunitário, é generoso. Versículo 34. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Por quê? Porque os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda. A diferença aqui é que esse versículo está não para só corroborar com o versículo 32b, que o coração era comunitário, mas o coração também era generoso. A generosidade quer dizer o seguinte: eu não posso ver você passando necessidade, sendo que eu posso fazer isso.
E eu não vou fazer isso porque você é meu irmão e a gente é comunidade só. Eu vou fazer isso porque o meu coração quer ver você bem. A generosidade só se surge porque eu quero que você se sinta bem. E aí, então, eu sou generoso. Porque eu não sou obrigado a vender os meus bens. E aqui você tem que entender uma coisa muito séria. Nenhum momento está dizendo que as pessoas tinham que vender todas as suas coisas para dar todas as coisas. Grava bem isso, porque lá na frente a gente vai ver esse ponto aqui. Estava dizendo que a generosidade era exatamente isso. Marido e mulher em casa, sabendo que aquele povo estava passando por uma questão de necessidade. E veja, nós estamos falando aqui de mais ou menos, agora então, nesse momento da história que está acontecendo isso, o capítulo 6 já vai ter um grande problema, e eu vou falar hoje à noite sobre isso. Mais ou menos 10 a 15 mil pessoas estavam ali em Jerusalém convertidas. E muita gente veio para a festa de Pentecostes e ficou. Esse pessoal tinha que comer. É mais ou menos de um jeito diferente o que está acontecendo no Rio Grande. As pessoas saíram das suas casas, estão nos abrigos, elas precisam comer. Todos os dias. Isso gera uma demanda muito grande. Não dá para surgir dinheiro ou surgir alimentação de uma hora para o dia. A cidade tinha um tipo de trabalho e, de repente, muda completamente. Eles precisavam, então, de mantimentos, eles precisavam de dinheiro, eles precisavam de recursos. E olha só que coisa interessante. As pessoas, então, percebiam isso e falavam, não, nós temos, porque o nosso coração está motivado pelo Espírito, está governado pelo Espírito e, por isso, é voltado para as pessoas. Generosidade. Pensar no outro, abrindo mão do que é seu, para que seja dele também. O coração é solidário. São palavras meio parecidas, comunitário, generoso e solidário, mas há uma diferença. Versículo 35. E colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuía segundo a necessidade de cada um. Solidário é exatamente o seguinte, olha, aqui o que nós temos vai ser distribuído para cada um. Então, o que eu tenho não vai ficar só comigo, mas o que eu tenho não vai ficar só com você. Vai ficar entre nós, numa solidariedade. Né? Não é isso que a gente faz quando a gente tem uma sociedade solidária? Né? Essa ideia de que ninguém tem mais do que o outro, porque todo mundo está repartindo, há uma solidariedade. Veja, a igreja precisa ser comunitária, ou seja, pensar uns nos outros, um bem comum. A igreja precisa ser generosa, ou seja, você não pode ficar retendo o que é seu e que está a mais e que poderia estar na mão do outro para abençoar o outro. Terceiro, a igreja tem que ser solidária, ela tem que suprir as necessidades de cada um para que ninguém tenha necessidade. Sabe por quê? Todo o recurso que Deus tem para o povo está na mão do povo. Por isso, crente em Cristo Jesus, sai da ideologia e vai para uma dependência do Espírito Santo e você vai ser muito mais frutífero nas suas ideias. Tanto você, capitalista, quanto você, o espírito socialista. Você precisa ser comunitário, você precisa ser solidário, você precisa ser generoso. E por último, esse coração é encorajador. E aqui, então, Lucas traz uma figura, uma referência, alguém que a gente possa olhar e falar assim, mas como é que eu posso ver se eu sou ou não? Qual é o critério? Quem que eu posso olhar? E ele fala assim, olha para Barnabé. Eu vou contar a história para vocês de Barnabé, e ele vai dizer, olha, José, levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. E aqui Lucas, então, fornece uma interpretação, o nome dele é filho do encorajamento, em outras palavras, descreve o caráter desse homem. Ele, primeiro, chamado de Barnabé, filho do encorajamento, e segundo, ele era um levita. Prestou atenção? Levita. Velho Testamento, levita tinha posse?
Não, temos um problema. Da onde que esse cara acumulou? Ah, a Receita Federal já ia puxar a ficha dele já. Você é levita, rapaz, não pode. Algumas explicações é que ele possa, então, ser de uma das mudanças, né, quando houve a dispersão por causa dos cativeiros, tanto babilônico quanto o romano, né, a invasão romana, que abriu algumas espécies de sacerdotes e levitas. E aí houve uma quebra dessa questão, porque, como não tinha mais o templo, eles tinham que se virar. Então, está liberado, você vai conquistar as suas coisas a partir de agora. Então, é a mesma coisa que eu perder esse emprego. Vocês falaram assim, agora nós não precisamos mais de pastor. Eu ia ter que fazer o quê? Ia ter que dar aula de filosofia, educação física não dá mais. Teve um tempo que até que eu aguentava. Né? Talvez, cabeleireiro. A gente sempre vai para um lugar da projeção, né? E, então, eu vou fazer alguma coisa. Talvez seja isso. Mas a segunda é que talvez ele casou com uma pessoa que tinha posses. Mas a grande questão aqui é que isso não faria diferença nenhuma. Você vê como é que é o coração. Pensa comigo. Tu é um levita, não pode ter nada. Aí um dia tu está liberado, você casa com uma mulher rica, aí você tem bens. E agora vem esse negócio de doar as coisas. Fala assim, para cima de mim não, já vivi a vida inteira doando, agora eu vou ficar com o que é meu. Esse cara poderia ter esse pensamento, já pensou nisso? Mas ele não teve, por quê? Porque quando a gente é movido pelo Espírito Santo, a gente não consegue ficar longe de fazer a vontade do Espírito Santo. E aí ele se torna um referencial de um coração solidário, comunitário, um coração generoso, e se torna alguém encorajador. Todo mundo olhava para ele, e a agenda dele era cuidar, servir, suprir a necessidade dos outros. Sabe o que a gente aprende nesse primeiro momento? Porque esse é um momento bonito da história. Aproveita. É que quanto mais nós formos cheios do Espírito Santo, nós vamos ser mais interessados e mais próximos uns dos outros. E quando nós formos mais próximos uns dos outros, nós vamos ver melhor as necessidades uns dos outros. E quando nós virmos melhor as necessidades uns dos outros, o nosso coração vai se compungir e tentar servir e cuidar para suprir as necessidades uns dos outros. O Espírito Santo vai quebrando um isolacionismo, o Espírito Santo vai quebrando um egoísmo, o Espírito Santo vai quebrando um sentimento de apatia, isso não tem nada a ver com isso, e o Espírito Santo vai dando condições de você poder abençoar os outros. Uma igreja cheia do Espírito Santo, naturalmente, ela se move em direção ao outro. O exemplo, então, é este homem. E a antítese vem logo em seguida. Eu amo a Bíblia, e não por causa do papel. Eu amo a Bíblia porque ela não esconde nada. Ela conta as virtudes dos homens, mas conta a podridão dos homens. Ela não esconde que os homens podem ser sujeitos a um coração maligno, dominado por Satanás, dominado por si mesmos. A Bíblia não conta histórias bonitas para nos ludibriar, ela conta a história. E a história da igreja está assim. Se ela vive cheia do Espírito Santo, se ela busca viver em torno do Cristo ressurreto, ela tem virtudes maravilhosas. Mas quando ela se distancia do Cristo ressurreto, quando ela se permite ser cheia de si mesma, quando ela vai se perdendo na busca de ser cheia do Espírito Santo, ela começa a ser cheia daquilo que é a natureza humana e caída. Ela começa a ter várias rugas. Ela começa a mostrar o que é uma reunião de pecadores que não querem mudar a sua característica porque não querem parecer com Jesus. E aí vem Ananias.
e a Safira. Porque ser igreja é ter um coração governado pelo Espírito Santo, que gera santidade, que gera pureza, que gera motivações corretas, que gera um altruísmo, que gera pensar no outro. Mas aqui vem Ananias, e Ananias tem uma atitude muito diferente de todos os outros, mas querendo fazer a mesma coisa. Veja que no versículo 1, um homem chamado Ananias, juntamente, capítulo 5, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu também uma propriedade, até aí igualzinho. E todo mundo estava falando, que legal, ó, o Espírito Santo está agindo na vida das pessoas. Até o Ananias e a Safira. E aí o versículo 2 já conta o que estava no coração deles. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo também disso a sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Aí você deve estar dizendo, mas que pecado cometeu esse homem? A história precisa ser lida para que você entenda. Mas essa expressão que Lucas usa, ele reteve parte do dinheiro, é uma expressão no grego que diz que ele apropriou-se indevidamente. Apropriar-se indevidamente é o nome para roubo. Então, se eu chego na sua casa, tem um dinheiro em cima da mesa, e aí você sai e eu me aproprio indevidamente e coloco no meu bolso. E aí você me liga e diz assim, Jaques, não sei o que aconteceu, mas tinha um dinheiro aqui em cima da mesa e ele sumiu. Eu não sei, você sabe de alguma coisa? Eu digo para ele, rapaz, eu me apropriei indevidamente. Ele diz, mas isso é roubo? Não, roubo é roubo. Eu só peguei temporariamente, sem previsão de retorno, lógico. Isso é roubo. E por que então que está caracterizado, Lucas usa esse verbo para descrever? Porque, na verdade, o que estava acontecendo era algo que eu vou tentar trazer para a nossa realidade. Quando um valor se torna claro na sociedade, ou se torna claro no meio da igreja, as pessoas começam a entender, a medir-se por aquele valor. Então, por exemplo, se todo mundo é solidário, se todo mundo está abençoando, quem não é, fica como? Pão duro, insensível, né? Tio Patinhas, para quem é da velha guarda. Então você fica feio na foto. A sua reputação começa a ser manchada. Porque você não quer ser solícito, você não quer ser generoso, você não quer ser boa pessoa, você não quer dividir suas coisas, mas o valor da sociedade tem que mudar. Ele mexe com você, tem que mudar a sua régua, porque você não faz nada, não ajuda nada, você vira um peso e todo mundo começa a falar assim, está vendo, Jacques? Pô, você viu? Nada. A gente fez aqui um mutirão? Nada. A gente pediu isso? Nada. O cara não faz nada. É um nada. E aí, todo mundo fala assim, e aí, piscina? Por que você não chama de piscina? Porque nada. Os apelidos começam a surgir, as conversas começam a surgir, a minha reputação começa a quebrar. E aí, a ideia genial é manter a nossa aparência. Não, a ideia genial é conversão. A ideia genial é se romper. A ideia genial é ser rendido ao Espírito Santo. A ideia genial é essa. Mas o coração do homem quer manter o seu ídolo, que é ele mesmo. E ele quer então inventar um jeito de enganar você para dizer que ele é bonzinho. Vamos dar uma olhada nessa enchente. Uma catástrofe, uma miséria. E tem gente que está usando isso para poder dizer, olha, estou aqui junto ao Guaíba, aquele cara está morrendo afogado, estou tirando essa selfie porque estou aqui para ajudá-lo. Morreu, não deu tempo, porque eu estava tirando a selfie. As propagandas de quantos deram, quantos milhões deram, fulano deu isso, deu aquilo e tal, por quê? Porque é uma necessidade de inflar o ego, para que a sociedade veja o quanto eu sou generoso, o quanto eu sou comunitário,
E o quanto eu sou solidário. Mas só que eles falaram assim, rapaz, é muito dinheiro. É muito dinheiro que nós vamos dar para a igreja. É muito dinheiro que nós vamos botar nesse fundo de assistência social. Porque exatamente isso que aconteceu. Quando ele coloca o restante aos pés dos apóstolos, essa expressão é o fundo de ação social da igreja. Por quê? Porque os apóstolos estavam, e guarda essa informação para hoje à noite, os apóstolos estavam recebendo esse dinheiro e guardando num fundo, nas bolsas. Porque na época não tinha, não na bolsa de valores, não tinha na época, mas nas bolsas mesmo, de couro, porque era o dinheiro que eles estavam guardando para administrar segundo a necessidade. E ele então pensa, vou vender por tanto, mas pega um dinheiro e a gente não perde nada, damos o dinheiro para o pessoal e a gente tira uma selfie com a contribuição e diz, estamos aqui porque somos solidários. Hashtag somos um só coração. E aí, mostra a incoerência primeiro já no nome desse cara. Ananias quer dizer Senhor é gracioso. Ele é, mas eu não. Segunda coisa interessante é exatamente que esse verbo só é usado nessa situação com Ananias no Novo Testamento. E no Velho Testamento ele é usado na Septuaginta para descrever quando Josué tem que falar do roubo de Acã. E dizer, por que você se apropriou indevidamente? Por isso é desonestidade. Aí você deve estar falando, pastor do céu, se essa história começa a acontecer ipsis literis na igreja brasileira, vai faltar caixão, porque a história é feia. Desonestidade é prometer dar tudo e dar parte, como sendo tudo. Ananias teve o coração governado por Satanás, ao ponto de mentir contra o Espírito Santo. Versículo 3. Pedro pergunta, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? E olha só que coisa mais triste que a gente está vendo. Você está ouvindo o início, a gênesis da igreja, e você percebe claramente o Espírito agindo, e gente se convertendo, sai de 120 para 3 mil, sai de 3 mil para 5 mil, sai de 5 mil para 10 mil, sacerdotes se convertendo, gente da alta cúpula se convertendo, coisas maravilhosas, sinais, maravilhas, milagres, gente coxo andando, capítulo 3. E, de repente, esse mover do Espírito Santo, com mover em direção à pessoa, aparece alguém no meio disso, com o coração cheio de quem? Dele mesmo. Portanto, um coração cheio dele mesmo é um coração cheio de Satanás. E por que isso? Ah, pastor, você é muito radical. Não, porque o que fez Satanás cair do céu foi porque ele não estava cheio da glória de Deus, mas cheio de si mesmo. Ao ponto, então, dele mentir ao Espírito, e ao ponto de querer enganar a comunidade com uma imagem generosa, sacrificial que ele não tem, uma hipocrisia. Versículo 4, essa propriedade não lhe pertencia a Ananias. E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder. O que levou a pensar tal coisa? O que Pedro estava dizendo é o seguinte, quem te disse, Ananias, que você tinha que dar tudo? A propriedade era sua, louvado seja o nome do Senhor. Você que é capitalista e gosta da propriedade privada, está aqui. A Bíblia dizendo o seguinte, a propriedade privada é sua, é do teu, você faz com ela o que você quiser. Agora, se você promete, e você está dizendo que você vai dar tudo, e se você dá parte, você mentiu ao Espírito de Deus, você foi mentiroso, e você roubou dele. E quando você está, então, fazendo isso, você está mostrando que a sua intenção não era doar. A sua intenção era se projetar em cima da comunidade. A glória não era do Jesus ressurreto, e nem do Espírito Santo, a glória era sua. Agora eu quero dizer para você que toda vez que alguém quer a glória para si, perde o contato com o Criador. Lembra de Nabucodonosor?
Lembra do rei Herodes? Aprenda uma coisa, igreja, é isso que o Espírito Santo está falando. A glória é dada somente a Deus. E a projeção é dele. A preocupação sua com o seu status, com a sua reputação, ela é a legítima demonstração que o seu coração está cheio de si mesmo e de um orgulho e de uma glória que é vã e passageira e que lá na sua Gênesis é diabólica. A sua preocupação não é com a sua reputação. A sua preocupação deve ser com o seu caráter. Caráter é o que ninguém vê, mas que dá frutos poderosos nos que veem. Reputação é uma imagem, uma personagem, que mais cedo ou mais tarde cai. E foi isso que aconteceu. A hipocrisia é exatamente esse contrato mental para representar o que não é, para enganar os outros e obter um benefício com isso. Queriam o crédito e o prestígio da generosidade sacrificial, sem terem que arcar com as consequências e as inconveniências disso. Assim, a fim de conquistar uma reputação a qual não tinham direito, contaram uma mentira deslavada. E a motivação desse casal não era dar, mas era e nem aliviar os pobres, mas era inflar o seu próprio ego. O preço da mentira deles foi a morte. Versículo 5 diz, ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. E grande temor apoderou-se de todos os que ouviram e tinham acontecido. Então os moços vieram envolver o corpo dele, levaram-no para fora e sepultaram. É isso que aconteceu. Ele caiu morto. E o Howard Marshall, no seu comentário, crê que foi uma síncope cardíaca e ele teve, um infarto. E aí, a gente percebe que essa morte gera, então, uma comoção, um temor. Mas aí vem a mulher dele. Porque você sabe que o casal, mas os pecados são diferentes. Casal que peca unido, morre unido, mas os pecados são diferentes. Puxa, agora você deve estar pensando, vamos nos corrigir, né, meu irmão, meu marido, vamos nos corrigir, minha esposa. É bom que Deus fale mesmo, dá um medinho em você. É mais ou menos isso. A Safira está com o coração governado por Satanás ao ponto de tentar o Espírito Santo. Olha o que dá no versículo 7. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou a sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Pedro também podia dar uma chance. Deixa eu só avisar, seu marido morreu, vou fazer uma pergunta. Não fez essa observação. Presta bem atenção. É uma pergunta de vida ou morte, entendeu? Não, ele não fez nada disso. Ele só fez uma pergunta. Sabe por que com o Espírito Santo nós não precisamos fazer esse tipo de pergunta? Nós temos que ser e parecer aquilo que somos. Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela lá. Sim, foi esse mesmo. A ação desse casal culpado representa que eles estão sendo um mútuo acordo para tentar o Espírito Santo, é testar a Deus. Ela também estava visando ganhar algo com essa situação. O dinheiro que sobrou da venda, o status que a falsa generosidade sacrificial geraria junto à comunidade. E o pecado da conivência com o pecado de Ananias, grava bem isso. Ela morreu porque ela foi conivente com o pecado. E essa conivência está dizendo, versículo 9, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor? Veja, está à porta os que sepultaram seu marido, eles levarão você também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele morto, e os outros moços entraram e encontraram morta, levando-a, sepultaram ao lado do seu marido, porque casal que peca unido, morre unido. Até que ponto isso tem um impacto sobre a igreja de Cristo hoje?
Porque esse texto está na Bíblia. Eu quero pedir desculpa a você, que é nossa visitante, mãe. Vamos ter a homenagem do Dia das Mães. Calma, vai ter. Mas aqui nós entendemos que o púlpito não é para pregar sobre pessoas. Dia das Mães, Dia dos Pais, o púlpito é para pregar sobre Cristo ressurreto, o seu poder sobre a igreja e o que nós devemos ser. Por isso, você está aqui, mãe, para ouvir a mensagem do Senhor. E aqui nós não temos essa preocupação com o que a mensagem tem. Nós não somos sensíveis ao público, nós temos que ser sensíveis ao Espírito. É o público que tem que ser sensível ao Espírito. Então, se você nunca ouviu uma palavra cristã e está ouvindo essa, queria dizer para você que o Senhor está te dando a oportunidade de ter maturidade do que muitos crentes não tiveram até hoje. De entender que Deus é um Deus que não mudou. Um Deus que não aceita brincadeira com o seu espírito. Por que, então, que ela teve que morrer? Porque talvez na cultura ela foi obediente ao marido. O marido falou para ela assim, vamos combinar uma coisa, e ela foi lá e foi obediente. Então você deve estar pensando, talvez que você vive num relacionamento até talvez de subserviência, nem de obediência e submissão. Você faz tudo que o teu marido fala. Mesmo que ele faz as coisas mais erradas, você vai junto. Mas o que aqui está em jogo é que até que ponto eu obedeço o meu pai? Até que ponto eu obedeço a minha mãe? Até que ponto eu obedeço o meu cônjuge? Eu tenho obediência nas coisas que ele fala? Até quando ele não me faz pecar junto. Os apóstolos, em Atos 5, versículo 28 e 29, estavam diante do Sinédrio e eles disseram assim, a partir de agora vocês não podem mais falar desse Jesus e nem botar a conta que ele morreu na nossa conta. Demos ordens expressas a vocês para que não ensinem este nome, todavia vocês encheram Jerusalém com a doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. E aí Pedro responde para ele claramente, até então que você estava falando de questões civis, nós devemos obedecer a vocês. Até que aquilo que você diz não contraria aquilo que eu creio, não me faz desobedecer ao meu Senhor, eu obedeço às autoridades constituídas, eu obedeço ao meu pai, eu obedeço ao meu cônjuge, eu me relaciono com o meu patrão, eu obedeço o meu líder, mas do momento em que você está me contrariando aquilo que é com o Senhor, o meu relacionamento com Ele, Ele tem prioridade sobre o meu relacionamento com você. E Pedro e os outros apóstolos respondam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. No meio da ação do Espírito Santo de Deus, onde não havia necessidade de dar nada. Um homem tem na sua cabeça que o status dele precisava melhorar no meio da sociedade, da igreja. E a mulher é conivente. Nesse momento, cheios do Espírito Santo, ela poderia dizer para ele, meu marido, isso é pecado. Meu amado, eu lhe amo tanto para dizer que assim diz o Senhor. E se você continuar desse jeito, você vai trazer desgraça sobre você e sobre a mim, sobre a minha vida. Então vamos nos corrigir logo, vamos voltar à agenda do Espírito, vamos voltar à motivação do Espírito, para que a gente possa ser abençoado. Mas ela se perde da mesma forma como o marido. Ser igreja é ter o temor de Deus no coração. E essa é a última lição, e nós estamos terminando esse tempo. Versículo 11 diz, e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. A fraude de Ananias poderia ter destruído a pureza da igreja primitiva. E por que Deus usou esse ato pontual? Existem momentos na história que Deus fala, eu preciso fazer algo que vai se transformar como uma pena que vai ser didática. Foi o dilúvio. Foi momentos onde os homens
estavam pecando. A rebelião de Corá, Datã e Abirão, em Números 16, os homens estavam liderando uma rebelião contra Moisés e Arão, e Deus teve que dizer, deixa eu mostrar o meu poder, quando você vai contra alguém, mas você está indo contra mim, então agora eu vou fazer o seguinte, olha só o que acontece, a terra se abriu e eles foram engolidos, num ato sobrenatural. Depois a morte de Uzá, lembra, em 2 Samuel 6, Uzá com uma boa intenção, foi tocar na arca da aliança, e ele foi morto porque era estritamente proibido. Se Deus tivesse permitido o pecado continuar ali com aqueles dois, enganando o espírito, Satanás poderia usar aquilo para quebrar toda aquela onda poderosa da renovação e da transformação, e o evangelho ia minguar, porque não tem poder do evangelho se tiver pecado no meio do povo. E o que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que se você intencionalmente, sistematicamente, conscientemente, deliberadamente continua vivendo em pecado, se o seu coração não se constrange pelo Espírito Santo, se você não procura um irmão, se você não procura alguém, se você não coloca diante de Deus, se você não quer intencionalmente mudar isso, você caracteriza com alguém que está com o coração endurecido, vivendo pecaminosamente e querendo tirar proveito disso. O Senhor em algum momento vai chamar você e vai pedir contas e vai dizer, chega. Graças a Deus, Ele não manda matar. Chegou um tempo da minha vida que eu disse, Senhor, eu não aguento mais. Eu preciso resolver algumas coisas do meu coração, da minha vida, dos meus pecados. Porque eu não aguento mais. Eu quero viver de tal forma que o meu caráter preceda a minha reputação. Que eu seja, no púlpito, para os irmãos, o que eu sou em casa, o que eu sou no meu quarto, o que eu sou na minha vida mais íntima. Por isso, você nunca vai ver aqui um cara desejando mostrar outra coisa que não é. Você que é membro dessa igreja sabe que esse púlpito já foi lugar onde confessei os meus pecados. Alguns sabem da minha história muito mais do que os outros, mas não há nada escondido. Eu sou um pecador. Mas eu sou um pecador, e é isso que eu desejo que você seja também. Que está incomodado com o pecado, porque o Espírito Santo bate no meu coração e bate no seu coração. Esse não vai ser fulminado, fica tranquilo. Mas o que o Senhor está querendo dizer é que o coração precisa ser santificado e purificado. O coração não pode ser um lugar onde existem duas ações, uma personalidade, um personagem que você faz fora e uma outra pessoa real dentro. Há uma ilustração, um reavivamento que houve no leste americano, leste africano, que eles botaram bem claro este ensino. Que eles desejavam viver numa casa sem telhado e sem paredes. Inimaginável, né? Mas imagine. Por quê? Para não permitir que nada se oponha entre eles e Deus, e entre eles e os outros irmãos. Eu não quero que nada esconda a minha relação com Deus, mas eu não quero que nada esconda a minha relação com os outros. Por isso, meus irmãos, o pecado de Ananias e Safira não foi o pecado de dinheiro. O pecado de Ananias e Safira foi o pecado da reputação diferente do caráter. É continuar vivendo uma vida de pecado sem desejar que o Espírito Santo te limpe e te purifique, sem querer pagar o preço da confissão, do arrependimento e do quebrantamento. E querer rogar-se de
o super legal, o super santo, o maravilhoso. É por isso que ser igreja é ser autêntico. Não é ser perfeito. Quando o diabo viu que a igreja estava aprendendo a ser autêntica, ele colocou um conceito de ser perfeito. O diabo colocou na igreja o conceito de ser perfeito, não Deus. Sabe por quê? Porque perfeito só tem. E quem é? É Jesus. Ele é o ser humano perfeito. Por isso que Deus encarnou e falou assim, deixa eu só mostrar que o modelo existe. Mas vocês não vão alcançar isso aqui. Mas vocês vão buscar isso aqui. E buscar isso é ser cheio do Espírito Santo para dizer, Senhor, sonda o meu coração e vê se tem algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Eu não quero ser assim, eu não desejo ser assim, eu luto contra isso, mas o Espírito Santo me enche, porque quando o teu Espírito Santo me encher, eu vou em direção ao Senhor, e quando eu for em direção ao Senhor, o Senhor vai revelar a sua vontade, a sua graça, o seu poder, então eu vou ser restaurado, eu vou ser perdoado, eu vou ser purificado, e eu vou começar a olhar a agenda do Senhor, eu vou começar a ver os meus irmãos, eu vou desejar ter o mesmo coração com eles, o meu coração vai ser solidário, comunitário, generoso, encorajador, e o meu coração não vai querer reputação e sim caráter. Som do meu coração, Senhor. Feche seus olhos, eu quero orar com você. E logo após nós vamos ter esse tempo com as crianças e a homenagem ao Dia das Mães. Deus, dá-nos esse temor para pararmos de brincar com o teu Espírito, de parar de testar o teu Espírito, de parar de mentir ao teu Espírito. Mas dá-nos esse temor para sermos cheios o nosso coração do teu Espírito, para que a gente não olhe mais para nós egoisticamente, pensando no nosso status, na nossa reputação, na nossa propriedade, no nosso dinheiro, nas nossas coisas, no nosso. Mas que o teu Espírito nos projete para o outro, nos mova em direção ao outro. E assim, a gente vai amar o Senhor de todo o coração e ao próximo como a nós mesmos. E cumpriremos todas as leis e os profetas. Faz isso, Espírito Santo. Que essa semana nas células seja um momento que o Senhor vai quebrantando o nosso coração em direção ao Senhor, em direção ao próximo. É o que oramos no nome de Jesus. Amém.